Trigo na economia mundial. Com base na alimentação humana, o trigo é o segundo grão mais produzido no mundo, com volume estimado de 760 milhões de toneladas, tendo um peso importante na economia agrícola global. A previsão da produção mundial para a safra atual é de 773,6 milhões de toneladas, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, tendo um aumento de 1,2 em relação à safra passada, 764,5 milhões, sendo os maiores produtores China, 136 milhões, União Europeia, 135,8 milhões, somando seus 28 países, Índia, 107,6 milhões, Rússia, 84 milhões, Estados Unidos, 46,7 milhões e Canadá, 35 milhões. Trigo na economia brasileira. Atualmente, o Brasil é o 16º maior produtor mundial de trigo, produzindo 6,245 milhões de toneladas esse ano, sendo que a próxima safra pode ser a maior da história do país, como apontou o último levantamento da Campanha Nacional do Abastecimento CONAB, com 8,4 milhões de toneladas. A maior produção do país vem do sul, sendo a maior produtor o Paraná, com previsão de 3,5 milhões de toneladas, seguindo do Rio Grande do Sul, com 2,3 milhões de toneladas, representando juntos 86% da produção nacional. Importação. Ano passado, o trigo foi o primeiro produtor do ranking das importações do setor agropecuário, 0,8% do total importado pelo país, custando 1.669,01 milhões de dólares. Os estados que mais importaram foram Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo. E os países que mais forneceram foram os Estados Unidos, Paraguai, Uruguai e Argentina. Exportação. Já nas exportações, o trigo teve 1% de participação total do país, rendendo 190,93 milhões de dólares, e também estando como quinto produto no ranking de exportações do setor agropecuário. Os estados que mais exportaram foram Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, e os países que mais receberam o trigo do Brasil foram Marrocos, Arábia Saudita e Indonésia. Aqui temos duas tabelas do ano de 2020, com os valores e variações dos preços do trigo nos dois estados que possuem a maior produção do Brasil, sendo eles Paraná e Rio Grande do Sul. Agora a gente muda de assunto para falar de um alimento que é essencial na mesa de muitos brasileiros. Eu estou falando do trigo. Não são poucos os produtos derivados dele, massas, pães, biscoitos. Mas, além do prato, o cereal também está presente em grande relevância na economia do país. O Ceará é um dos estados que mais importam trigo, cenário que está prestes a mudar graças à atuação de uma empresa genuinamente cearense que a gente vai conhecer agora. E ao longo dessa reportagem, você vai poder acompanhar um conteúdo exclusivo sobre essa empresa. Basta acessar o QR Code que vai aparecer no cantinho da tela. Pizza, macarrão, bolo, pão e cerveja. Você faz ideia do que tudo isso tem em comum? O trigo. O cereal é produzido em cerca de 133 mil propriedades rurais no Brasil, constituindo um sistema que envolve 800 mil pessoas. A produção do cereal impulsiona parte da economia do país. No Brasil, a maior parte da produção, cerca de 87%, se encontra na região sul. Antes, por ser caracterizado como uma cultura de inverno, o trigo era cultivado somente nessa região. Mas graças aos avanços da tecnologia, chegou ao Ceará no ano passado, em uma parceria da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, com uma empresa privada, a Santa Lúcia Alimentos. Nós instalamos 2 experimentos iniciais de trigo, sendo um na Serra da Ibiapaba, no município de Tianguá,
E, quase que ao mesmo tempo, um outro ensaio em Limoeiro do Norte, na região do Baixo Jaguaribe. Os resultados foram bastante promissores. Os primeiros experimentos aconteceram em 2019, com o objetivo de analisar a viabilidade de produção do cereal no estado. Após o sucesso em pesquisas e tecnologias, o empresário Alexandre Salles, que tem expertise quando o assunto é trigo, resolveu investir no trigo 100% cearense em 2020. Para isso, voltou a implementar um moinho do cereal. Nós, digamos assim, de uma certa maneira, nós somos pioneiros, principalmente nessa fase agora, porque além da gente desenvolver toda uma parceria com produtores localizados no sul da Bahia, onde a gente conseguiu, através deles, começar o início de uma comercialização de trigo produzido na própria Bahia. Depois disso, nós trouxemos esse processo para iniciar o plantio aqui, ainda de forma experimental, mas já a partir do próximo ano, já em escala bem maior. Um investimento milionário em estudos, mão de obra qualificada, equipamentos e estrutura. E a primeira colheita de trigo produzida no estado foi considerada surpreendente. Mas esse é apenas o começo de uma história que promete ser de muito sucesso. A duração desse plantio levou 75 dias, onde nas outras regiões afora do Ceará, esse processo leva em 140 a 180 dias, ou seja, foi praticamente a metade do tempo do menor ciclo que se obtém lá fora. E em segundo, a produtividade. Pra você ter ideia, nós, no primeiro plantio, há 15 dias atrás que nós colhemos, nós tivemos uma produtividade de 5,3 toneladas por hectare, e o segundo plantio que foi feito, e a segunda colheita que foi feita semana passada, nós já conseguimos alcançar 5,7 toneladas por hectare, ou seja, foi quase 10% a mais. O cultivo do trigo é crescente no Brasil, mas a produção não atende ao alto consumo. Isso faz com que o país importe o cereal pagando em dólar, o que deixa o produto bem caro. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, a Abitrigo, neste ano a importação deverá ser recorde, de 7,3 milhões de toneladas. Portanto, a produção regional traz mais equilíbrio ao mercado. Assim, a empresa já produz a farinha de trigo com o cereal cultivado no município de Limoeiro do Norte. Ele vem se mostrado uma opção muito interessante para o panificador, visto o caráter forte que ele tem na farinha. Então, o cara ele consegue ter um rendimento melhor na panificação dele e ter um produto de extrema qualidade aí, germinado em solo brasileiro. Esse é motivo de muito orgulho para a gente. Mesmo em meio à pandemia, o ineditismo da produção foi tão bem sucedido que a Santa Lúcia Alimentos quer aumentar a área de produção do grão de 5 para 1.000 hectares. É um grande passo para o Ceará deixar de ser um grande importador do cereal para ser autossuficiente. Para isso, além de cultivar, a empresa tem investido em novos produtos a partir do trigo. Comemorando esses 2 anos, a gente vai estar lançando a parte de massas também, condizendo aí com o futuro da verticalização que a gente almeja para o nosso grupo. O macarrão, muito presente nas famílias, no prazer de cozinhar. A gente está trazendo também alguns produtos mais voltados à farinha que se adequem melhor aos padrões de consumo que a gente vem observando no mercado. E deixa eu lembrar mais uma vez, que você pode acessar o QR Code que está aparecendo bem aqui no cantinho da tela e você acompanha todo um conteúdo exclusivo dessa empresa cearense que se destaca na produção de trigo.